Ancião Nilson Marques, agora no culto do dia 22 de fevereiro. De novo, o ancião pureza. É um ancião que tudo que vai exortar, ele está sempre apontando que você precisa alcançar a pureza, como um grau de evolução para que você possa ser salvo. Isso até parece ser inofensivo, mas não é. Você vai ver também neste culto o ancião exortando que a pregação que vem na CCB, ela vem revelada do céu. É a ideia deles de que Deus fala cara a cara com eles, ou seja, naquele momento ele está em transe, eles estão tomados por Deus e é Deus puro quem está falando com eles. Não tem a humildade de assumir que quem está pregando é eles mesmos. Mas por que eles não podem assumir isso? Por que eles não podem dizer a verdade? Porque existe algo místico ali dentro de que não é o homem quem está falando, é o próprio Deus. Se quebrar esse misticismo, você quebra a crentice CCBana. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar coisas interessantíssimas. Até isso que parece ser inofensivo, mas não é, de dizer que nós precisamos alcançar um nível de pureza X para que possamos ser salvos. Ele exorta que nós precisamos viver na tal pureza. E assim por diante, mas tudo isso, irmãos, é apenas o desdobramento das heresias da congregação cristã no Brasil. Porque a heresia é como uma pedra que você joga no mar, ou na água, ou na piscina. Quando você joga, ela cria aquelas ondas. Aquilo ali é o desdobramento daquele impacto. O que aquele impacto gera? As heresias da CCB, ela gera desdobramentos que apontam para crentices que não são bíblicas. Bom, para você que ainda não me conhece, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil e eu tenho esse canal para tirar dúvidas e mostrar o que a CCB pensa, fala, prega e produz de documentos e nós analisamos se isso aí está de acordo com a Bíblia ou não. Bom, dito isso, vou rodar o vídeo aqui agora e nós vamos fazer análise aqui, tá? Não é só isso que eu falei, né? Tem outras coisas que merecem a nossa atenção. E vamos começar pela oração, né? A gente vai começar pela oração, presta atenção. Entregarmos as nossas petições, te louvarmos, Senhor, e sermos alimentados pela Tua Palavra. Que oportunidade maravilhosa essa de nós estarmos aqui na casa de oração, Senhor. Aleluia. Quanta coisa tentou nos impedir de estar aos Teus pés, de estar aqui ouvindo a Tua voz, mas Tu nos deu esta força, esta... Bom, veja que na crença CCBana, e vocês já ouviram isso com certeza, eles acreditam que o diabo está lutando para que eles não vá ao culto da Congregação Cristã no Brasil. Uma igreja que não tem a Bíblia como seu princípio de regra de fé e conduta, que eles não estudam a palavra de Deus, que as pregações são pura adivinhação, né? Supostas revelações por Deus que não pregam o evangelho. Você acha mesmo que o adversário vai querer te impedir de ir numa igreja onde você entra e sai por 30 anos, por 40 anos, por 50 anos, sem ter aprendido o evangelho? Bom, eu tenho que te dizer uma coisa. É muito mais fácil o diabo querer que as pessoas que saiam de igrejas que realmente pregam o evangelho para querer colocá-las na Congregação Cristã no Brasil. Porque o único interesse dele não é se você está dentro de um templo ou não. Isso não o preocupa. Se você está dentro de um templo, se você não está, se você está... Não. O diabo, ele só não quer que você esteja em um ambiente exposto ao evangelho. Um lugar onde realmente prega o evangelho. Porque é nesse momento em que os seus olhos se abrem e você deixa de ser uma presa para ele. Agora, frequentar um ambiente cheio de misticismo, que não prega o evangelho e que persegue as pessoas que estudam a Bíblia, pode ter certeza que esse lugar é o próprio ninho dele. Então, né, isso aqui é segundo a crença deles. O diabo está bravo porque eles foram congregar. Agora, presta atenção nesse próximo ponto. Fica vendo. Esse próximo ponto, gente, ele vai falar aqui, o ancião Nilson Marques, que ele e o Salvador Bueno foram visitar o ancião Josias no Paraná. E sem querer, ele acaba confessando aqui, como a gente sempre falou,
e não é segredo para ninguém, que os anciões que estão no Braz, a cúpula, não são os anciões mais velhos. Eles dizem que são os anciões mais velhos, mas não são os anciões mais velhos. Eles mentem para vocês, ok? E aqui ele acabou deixando escapar que Josias é muito mais velho do que eles. Presta atenção, vamos ouvir. Também Deus preparou ontem, junto ao irmão Salvador, estivemos no Paraná, em Apucarana, visitando também o nosso irmão Josias Alves Soares, irmão Souza, 97 anos de idade, ancião mais antigo da obra de Deus, ordenado em 1961. Então 67 anos de ancião, irmão Souza. Uma mente muito boa, porém as pernas sem condições de andar, mas visitamos, ele com bastante alegria nos recebeu, foi de grande alegria, e ele recomendou que saudasse a Irmandade em geral com a paz de Deus. Ele acabou de dizer que esse Josias é o ancião mais antigo da obra, ordenado há 67 anos. Presta atenção. Quando Salvador Bueno foi ordenado ancião, esse Josias, ele está falando aí, já tinha por volta de uns 30 anos de ancião. 30. Nenhum desses que estão na cúpula são os anciões mais velhos. Nenhum deles. Absolutamente nenhum. Todos eles. Pior ainda, o ancião de Minas Gerais, que está aí, um que veio de Viçosa, que teve a coragem, ele e o Marsola. O Marsola subiu numa tribuna, como eu tenho um vídeo aqui no canal, mentindo para o povo da congregação de que o Viçosa era o ancião mais velho de Minas Gerais. Eles mentem que nem sente, sem nenhum receio. Ou seja, o que vale para eles é o discurso bonito, não importa se as informações que nós estamos dando, elas são completamente contraditórias com a verdade, eles não se importam, porque afinal de contas o povo da CCB já está ensinado a não questionar nada. Só que isso não vai muito adiante, né? Vocês podem continuar como ancião, tudo, mas vídeos como esse que eu estou fazendo e vários outros que tem aí, estão denunciando vocês como religiosos, hereges, mentirosos e enganadores. Nós estamos fazendo o mesmo papel de João Batista, que combatia os falsos judeus, aqueles que diziam que amavam a Deus, mas não amavam. Só tinha a aparência de que eram piedosos. O mesmo trabalho que Jesus Cristo também fez, o maior crítico que já pisou nessa terra. Criticou, apontou, denunciou, debateu e discutiu. Jesus, João Batista, Pedro, que questionou a cúpula da obra de Deus, João, a mesma coisa, Paulo, a mesma coisa. Ai, não pode debater a palavra, você não pode, tem que só ficar quietinho e orar. O apóstolo Paulo acordava. No sábado de manhã, ele fazia questão de ir para a sinagoga debater, discutir. Debater, discutir. Quando ele não estava na sinagoga, ele estava nas praças discutindo com os gregos. Ah, mas não pode debater. Onde vocês inventaram essa maluquice que a escritura, que a palavra de Deus não pode ser discutida? De onde vocês tiraram isso? Sabe quem ganha com o silêncio das pessoas? Com essa mentira do diabo que você tem que calar sua boca quando você vê as coisas erradas e você tem que ficar em paz e chorar, é o diabo que ganha com isso. Quando você silencia, você está ajudando o diabo a ganhar espaço, terreno e a prosperar. Simples assim. Eu não sei se você sabe, mas a omissão é pecado. Vamos ver. Ah, tem mais um detalhe aqui. Esse senhor que está atendendo o culto aqui, Nilson Marques, né? Eu queria até, se alguém tivesse mais informação para trazer para nós, ele não é ancião no Braz. Não, parece, segundo a informação, ele é ancião em Pinheiros. Ele não é o ancião do Braz. Presta atenção. Mas no Braz tem um ancião que é irmão dele e que está sempre ali. Mas, coitado, faz um trabalho como se fosse de um cooperador. Só em último caso, que ninguém aparecer, é que ele pode atender o culto. Aliás, eu nunca vi ele atender culto. Pode ser que tenha atendido algum, eu nunca vi.
Mas provavelmente esse irmão dele, que é o Norival Marques, pode ser ancião mais novo do que o Nilson Marques. Agora, fica vendo, gente, como esses homens agem. O próprio irmão dele, não sai do Braz. E sempre que falta algum ancião presidenciável, quando não tem aqueles que fazem parte da cúpula, quem sobe é o Nilson Marques. Por que o Nilson Marques não vai para a comum dele, não vai embora para lá e deixa o pobre coitado do irmão dele atender o culto que é na sua própria comum? Olha, irmão, o homem atropela o próprio irmão. O homem atropela, tá sempre em cima ali do próprio irmão dele, para você ter tudo isso por causa dessa ideia. Eu sou ordenado primeiro. Eu sou ancião primeiro. E com essa crentice de ser ancião primeiro, eles tornam-se soberbos, orgulhosos e engole até o próprio familiar. Brincadeira, fica a dica aqui, fica na sua comum, rapaz. Deixa o coitado do seu irmão atender o culto aí. Pelo amor de Deus, gente. Como pode isso, né? Eu não sei se vocês conhecem, a CCB tem essa hierarquia do ser ordenado primeiro. Tá, isso aí pode ser usado em um momento crucial, em um momento onde precisa ter uma votação, sei lá, alguma coisa. Agora, isso não faz nenhum, nem outro ser melhor e pior. É porque ele é ordenado primeiro que eu, ele é melhor do que eu. Ele não é melhor. Vai para sua comum, filho. Deixa eles aí. Deixa o coitado do seu irmão, que é o Norival Marques, atender o culto. O coitadinho aí, quando sobra alguma coisa para ele, ele sobe para fazer uma oração. Se não é a primeira oração, é a última. Não sobra nada para ele. Eu falo de mim, se eu fosse o irmão dele e ele tivesse indo aí, ele falou, Jafá, atende? Eu falei, não vou atender. Aqui é só comum, irmão, vai lá, atende. Atende o culto aí, né? É isso que você faz, você vai honrar o seu próprio irmão. Agora, se o camarada atropela o próprio irmão, quem que você acha que ele não vai atropelar, irmão? Que vergonha. E aí fica aí, né? Sabe pregar outra coisa, dizer a pureza, a pureza, a pureza, a pureza. É porque o senhor é o ancião da pureza. Agora, sim, vamos ouvir ele falar aqui, que ele vai falar agora aqui para vocês, gente, que a palavra na CCB, olha só o misticismo que tem em cima desses homens. A pregação da CCB não é uma pregação, óbvio, eles não estudam, então já lascou, né? Então eles têm uma crença de que eles não precisam estudar porque a palavra vai vir direto do céu. Na CCB, eles acreditam que ainda está naquele tempo de Moisés, que Deus vinha ali em cima de Moisés e falava para Moisés o que ele tinha que dizer para o povo. Isso é muita soberba e arrogância. Fica vendo, presta atenção no que ele vai falar. Hoje a palavra, nós ouvimos sempre que procuramos congregar, é a palavra que vem lá do céu, que nos ajuda, nos santifica, nos dá a condição de permanecermos com fé e com confiança, para um dia então, quando terminarmos a nossa jornada, terminá-la na certeza da vida eterna. Ele fala que a palavra vem lá do céu para nos dar força, para nos ajudar. Ele não está falando de Jesus, não, tá, irmão? Se alguém pode pensar que ele está falando de Jesus, não. Olha para você ver a tamanha da soberba lá. Eles não têm humildade. Por isso que eles não podem pedir perdão quando eles falam bobagem, quando pregam heresia. Por que eles não podem pedir perdão? Porque eles inventaram para o povo que quem está falando lá é Deus, não é eles. É Deus, é o próprio Deus que está falando. Ao invés de ser humilde, subir lá, irmão, vamos abrir a Escritura, a palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos exortar. Aí você exorta, se você errar, você fala, oh, gente, eu errei, tal, né? E por isso, ou seja, não vai haver conflito nenhum, porque é normal o homem, o ser humano errar. A gente erra. Agora, quando vocês dizem que estão guiados por Deus, vocês não podem errar, né? Vocês arrogam para si a ideia de que estão sobre a presença de Deus, ou seja, vocês estão sob o comando de Deus. Quando vocês arrogam isso para si, que vocês fazem isso para poder se sentir superior às outras igrejas, mas também vocês se esquecem que junto com essa ideia, vocês estão comprando a ideia também que vocês não podem errar. E é por isso que vocês ficam doidos. É por isso que os próprios defensores da CB não têm coragem suficiente para dizer, não, tá errado mesmo o que tá falando lá.
Tá errado. Porque se vocês fizerem isso, vocês dão um tiro no próprio pé. E aí, tem que defender essas maluquices que os anciões falam a todo custo. Heresia, né? Dizer que Jesus morreu, mas não entrou no céu. Falar que a coleta é santa, né? E que você precisa dar dinheiro na coleta para ser salvo. Falar que os pobres não têm Cristo. Olha quanta maluquice. Mas aí, todo mundo tem que ficar quieto e aguentar calado. Porque não pode dizer, em momento algum, que foi erro humano. Por quê? Porque quem fala lá é Deus. Olha, gente. Vocês viram? Ele acabou de falar. A palavra que vem do céu. Para eles, irmão, o que está sendo falado ali não é uma pregação comum. É a palavra que está vindo do céu. Que exagero, né? Aí, para vocês verem, para tirar dúvida das pessoas, ele se acha um mediador entre o povo e Deus. É nós aqui, através dessa palavra, que a gente vai tirar dúvida de vocês. E aí ele fala isso na primeira pessoa, dando a falsa impressão de que é o próprio Deus quem está falando na boca dele. Presta atenção. Ouça agora, ó. Fica vendo. Então, irmãos, esta manhã a palavra é para tirar a dúvida de algum coração. Alguém pode até, será mesmo que o Senhor está comigo? Porque os anos passam, as lutas continuam, e a dificuldade sempre aí. Alguém fala, mas será que é isso mesmo? Será que é dessa maneira? Deus sabe porque manda a palavra, que manda o conselho. Pelo poder desta palavra, o Senhor quer tirar a dúvida de muitos corações. Quem te chamou foi o Senhor. Ele é presente na tua vida. E Ele te confirma, vieste aqui porque Ele te trouxe. E fala conosco nesta manhã. Eu te chamei, diz o Senhor. A presença dele está no teu coração. Ele te guardou, te livrou, te perdoou, está te ajudando. E a palavra vem, ele manda para nós, continuará nos ajudando. Eu não sei se você prestou atenção. Ele está simulando que alguém entrou lá dizendo, será que aqui é o lugar? Será que eu estou certo? Será que eu estou no lugar certo? Ao invés dele falar, a palavra vai te mostrar, ou seja, indo na Bíblia e mostrando como a nossa igreja é alinhada na Bíblia, beleza, faz algum sentido. Mas para tirar a dúvida da pessoa, como que eles tiram a dúvida da pessoa? Através de adivinhação. Não é com a Bíblia. É dizendo na primeira pessoa, não, você veio no lugar certo, porque eu te chamei aqui. Ou seja, a pessoa ela tem que acreditar na adivinhação para poder tirar a dúvida dela. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Ele vai tirar a dúvida da pessoa se a congregação é a igreja certa, pregando na primeira pessoa. Não, entrou alguém aqui querendo saber se aqui é o lugar certo, né? É o lugar certo. Você entrou aqui assim, assado, e eu estou te dizendo, esse é o lugar certo. Tipo, tá, eu vou ter que acreditar em você. Então, para eu saber que eu estou no lugar certo, eu preciso acreditar em um comedor de feijão que solta pum, como todo mundo solta, porque gases todo mundo tem, e eu vou ter que acreditar em você. Você não conseguiu fazer nenhum argumento bíblico. Porque lá, irmão, não tem argumento bíblico. Ainda mais esse ancião aí, que não sabe nada de escritura. Agora fica vendo aqui a parte, né? Que esse é um ancião pureza, tá? Ele é um ancião pureza. Né? Ele menciona a pureza diversas vezes. E eu vou mostrar ele pregando assim, e depois eu vou te explicar que isso não é apenas um erro inofensivo. Isso é o detalhe, é o resultado de uma heresia que é ensinado na CCB. Presta atenção. Fica ouvindo. Vivamos aqui a nossa vida em pureza. Então, deve crescer em nós a pureza, a santidade e a exortação a permanecer na fé, na pureza e na santidade, com a certeza da vida eterna. Irmão, irmã, caminhe a tua jornada, sirva o Senhor, não desista, não volte para trás, não deixe que a dúvida entre em teu coração. Mas confia com toda a pureza, confia com toda a pureza e sinceridade no poder de Deus, no poder da sua palavra, na certeza da vida eterna. Bom, você viu quantas vezes ele falou a palavra pureza? Vocês viram aí? Porque na pureza, porque a gente tem que alcançar a pureza, porque nós somos puros e a gente tem que ser puro, porque se a gente não for puro, a gente não pode entrar no céu. Né?
E eu vou explicar para você agora, tintim por tintim, por que esse discurso é prejudicial a um cristão. Bem, irmãos, dizer que você precisa alcançar um certo grau de pureza para você ser salvo, isso não é um discurso inofensivo. Essa pessoa está simplesmente negando a suficiência da morte na cruz por Jesus. É a mesma coisa que a pessoa dizer claramente que a morte de Jesus ela não foi suficiente. Agora, através do meu esforço e da minha santidade, eu vou completar o que estava faltando para eu ser salvo. Isso é orgulho religioso. Isso não tem nada de cristão. É um orgulho e uma jactância religiosa, disfarçado de piedade. Irmão, a própria Bíblia fala que o ser humano não tem condição de alcançar o grau, aliás, de pureza exigido por Deus, que é a pureza de santificação santa. Lá em Romanos, capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 6, está dizendo que as melhores obras de um ser humano para Deus, segundo o crivo de Deus, a santidade de Deus, é trapos de imundícia. Você está entendendo como que Deus enxerga as nossas melhores obras? E vale ressaltar aqui, na Escritura está escrito que Deus não usa de palavra lisonjeia, ou seja, ele não exagera, ele não inventa, ele não faz firula. Quando ele diz que as melhores obras humanas é como o trapo de imundícia, é porque é realmente como o trapo de imundícia. Entenda uma coisa, irmão. Em Romanos capítulo 7, lá deixa claro, lá fala da nossa natureza humana. Lá diz que a nossa natureza humana é corrupta e caída. Nós temos o pecado que vive em nós, que é quase um ente à parte, é quase como se fosse um inquilino que está dentro de nós, que vai te impedir sempre de ser puro. Você acreditar que pode ser puro pelos seus esforços é a mesma coisa que você querer lavar um pano sujo com a lama. Entenda uma coisa, irmão. A pureza é um estado, é uma posição, não uma conquista. A pureza bíblica, irmão, é algo que Jesus atribui a nós através de sua morte na cruz. E não algo que eu faço para ser aceito. A ideia da salvação por obra, gente, tem um foco você. A ideia de quem prega a salvação por obra significa que o evangelho de quem acredita em salvação por obra é como se a Bíblia estivesse falando de você. É como se a salvação dependesse do que você faz. Mas o evangelho bíblico fala que a Bíblia fala de Jesus. E salvação tem a ver com o que ele fez por nós e não nós por ele. Portanto, essa exortação e essa pureza que esses homens pregam é puro legalismo. É puro legalismo, né? Dizendo que através daquele conjunto de regras que eles definiram, porque até a pureza é alcançar um patamar de exigências e de cumprimento do que a congregação, os anciões definiram que é ser puro. O que é ser puro? Eles definiram que é homem não usar calça, quer dizer, é bermuda, não cortar a barba, mulher ter cabelo comprido, não vestir calças e assim por diante, congregar sempre que possível. Esse é o escopo que eles definiram para alcançar o grau de pureza. Eles nem sabem o que significa ser santo. Eles não fazem a mínima ideia de que pureza que a Bíblia está falando. A pureza, irmão, está no sangue de Jesus e aquilo o que ele fez por nós. E enquanto nós estivermos caminhando na luz, nós seremos puros em Cristo Jesus. O bandido na cruz, qual era a obra boa que ele tinha? Pensa você aí, qual foi a boa obra que ele fez? Que pureza que ele tinha para poder entrar no paraíso? Ele foi puro quando creu em Jesus e naquele momento o sangue de Jesus lavou ele, tornando-o
puro, mais alvo do que a neve, como está lá em Isaías. E aí tem mais trechos que eu não cheguei a recortar para colocar aqui, mas o ancião lá, eu anotei aqui do lado, ele falou lá no vídeo original, em 1h24, ele menciona a graça de Jesus Cristo na pregação. E embora ele fala da graça de Jesus, mas ele passou todo o tempo exortando obediência às regras para que você permaneça nas condições para que seja salvo. Mas quando você abre a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8, lá deixa claro que a salvação não é uma retribuição do que você fez. A salvação não é um presente. Lá fala que a salvação é gratuita. Entende, irmão? Ela não é recompensa. Ela é dada gratuitamente para todo aquele que crê. E depois, lá no minuto de 1h37, o ancião se refere à congregação cristã no Brasil como esta graça maravilhosa. Ele está se referindo à própria igreja. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, que a igreja de Deus é todos aqueles que são convertidos. É a igreja universal. E não um endereço físico de uma denominação com CNPJ. Esse senhor, em outras pregações, já falou que a congregação ela é superior às outras, ela é a escolhida, as outras são uma espécie de concubinas, né? Ou seja, não tem a mínima ideia do que significa graça de Deus. Mesmo assim, ele é ancião na congregação. Também a gente tem que destacar que ele leu a primeira carta do apóstolo Pedro e a explicação dele foi simplesmente aplicações emocionais, como o inimigo não vai te tirar daqui, o diabo não vai te vencer. Ele não conseguiu fazer a leitura do texto e fazer a pregação dentro do contexto, dentro do que o apóstolo escreveu. Simplesmente, gente, a leitura da Bíblia na congregação cristã no Brasil é apenas um cumprimento de rito, porque eles não têm compromisso de verdade de pregar o que está escrito. Um pregador lá na CB, ele pode ler o texto e não falar uma única palavra do que está no texto, que ninguém vai estranhar, ninguém vai achar ruim. Ou seja, entenda o que eu estou falando, eles não têm nenhum compromisso com o que está escrito. E aí, na hora de 1h26 ele fala, Deus está mandando o conselho através dessa palavra. Quando ele fala Deus está mandando através dessa palavra, presta atenção, ele está colocando a pregação dele em um grau de infabilidade mais alto, talvez, do que a própria Escritura. Por quê? Para pensar. Se ele está dizendo que é Deus que está mandando ele falar, como você pode questionar o que Deus está dizendo? Você está entendendo, irmão? Quando eles falam, Deus está mandando, como eu acabei de mostrar aqui no recorte, quando ele diz que essa palavra vem de revelada do céu, bom, se eu acreditar no que ele está falando, que a palavra que ele está falando na boca dele agora está vindo revelada do céu, quem sou eu para questionar o que Deus está falando? Vocês estão entendendo o grau disso? Ou seja, eles se autoblindam dizendo que o que eu estou dizendo não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus quem está falando pela minha boca. Logo, você não pode criticar, você não pode questionar. Você entende agora por que um CCBano fica completamente apavorado quando você critica a pregação deles? Por quê? Porque na cabeça deles, a pregação foi o próprio Deus quem falou. Eles não têm essa coragem de admitir isso, mas isso está nitidamente explícito em tudo o que eles estão falando aqui. E aí no minuto de 48 minutos, ele fala sobre mancha nas vestes, que o inimigo está querendo manchar as suas vestes, e isso cria um ambiente de medo e pavor. Porque se você é salvo através da pureza,
ou seja, as suas vestes não pode ter nenhuma mancha, que é essa a ideia de pureza que eles pregam, obviamente que essa pregação, dizendo que estão vendo coisas que ninguém consegue ver, mas eu estou vendo, e Deus está mandando eu falar para vocês que o inimigo está querendo manchar suas vestes, ele está colocando medo e pavor nesse povo, porque, obviamente, se alguém estiver a mancha na roupa, se alguém tiver as vestes, que é as espirituais, manchada, você vai perder a salvação. Então, eles ficam debaixo de medo de perder a tal salvação. Ou seja, eu tenho que me manter puro. E com isso, eles transformam essas pessoas em cativo. A CCB é um grande cativeiro que está todo mundo preso ali dentro. É lógico, vai ter CCBiano dizendo aqui, mas eu não estou preso, eu vou lá. A gente não está falando de preso fisicamente, a gente está falando mentalmente. Você está com a sua mente cativa, como a Bíblia mesmo se refere a isso a alguns momentos. Ou seja, as crentices da CCB te pegou, te prendeu e você não consegue se libertar. Bom, e para nós refutar isso, para te dar um pouco de alívio, se você acreditar no que eu estou falando, porque as minhas refutações eu entrego base bíblica, como eu vou fazer agora. Você poderia muito bem me perguntar, tá, Josafá, mas se isso não é correto, então mostra-me um texto bíblico que diz que essa ideia de que a gente pode ser manchado e a gente tem esse medo de condenação a todo momento está errado. Abra sua Bíblia, abra a palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 1, está falando, portanto, não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então a pergunta que eu te faço é, você crê na Escritura ou crê no ancião? Porque os dois estão em desacordo. Não dá. E é impossível você dizer que você crê nos dois. Porque um diz que você ainda não está salvo e você está sobre forte eminência de condenação. Ou seja, a qualquer momento você pode ser acusado e até condenado. A Escritura fala que, portanto, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, Jesus, o próprio Senhor e Salvador, diz que aquele que crer nele não entra em juízo. Em outras versões diz, não entra em condenação. Já passou da morte para a vida. Ele fala, já passou. Jesus não está falando, passará no futuro. Não. Se você crê, você é salvo hoje, não amanhã. Bom, essa é a análise do culto. Espero que isso faça você refletir, meu irmão, e acordar para o seu próprio bem. Porque muitos dentro dessa igreja estão dormindo, porque ainda não encontraram de fato o Jesus Cristo da Bíblia, o Jesus Cristo que alivia o seu fardo. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.